Hoje vamos aprender um pouquinho sobre LeetCode. A gente vai resolver o LeetCode 206, onde a gente precisa inverter uma lista ligada, tá? A gente tem um desafio aqui do LeetCode que ele pede para que você receba uma lista ligada e inverta ela e retorne essa nova lista, né? Então, como a gente resolveria isso em Go? Primeiramente na teoria. Então a gente tem aqui o código reverse list, que no caso vai ser um odd-n aqui, tá? Basicamente é um odd-n aqui esse código. É um código bem simples, que a gente precisa simplesmente sair invertendo os valores. Ele vai ter um nome de reverse list, onde ele vai receber basicamente a lista que ele coloca como receiver, né? Que no caso é o linked list. E ele vai fazer toda interação, ele vai trocando os valores, vai invertendo o valor pelo outro. Ou seja, ele vai invertendo a lista inteira até encontrar o fim dela, que no caso é uma lista totalmente invertida, né? Então como ficaria? Eu tenho um código aqui, uma lista AA, BBB e CCC, beleza? Então eu tenho aqui essa lista aleatória que eu quero inverter, então fique ao contrário, né? Fique CCC, BBB, AAA, beleza? Como primeiro, segundo e terceiro item. Agora a gente vai fazer com que então current receba o primeiro item, então current vai apontar para a primeira posição. Aí a gente vai fazer com que previous, no caso, aponte para nulo, né? Que a gente vai criar uma variável nula. Quando você cria uma variável do tipo ponteiro, o zero value dela é nulo, beleza? E a gente vai criar a variável next também apontando para nulo, tá? Aí a gente vai fazer, enquanto o current for diferente de nulo, quem é current? Current é o que está apontando para a primeira posição. Então, quanto o current for diferente de nulo, então ele é diferente de nulo? Sim, por enquanto ele é diferente de nulo. Então ele vai fazer com que next receba current.next, que no caso vai ser o segundo item da nossa lista. O current.next, ele vai receber o previous, tá? Então basicamente a gente vai fazer o seguinte. O current.next recebe o previous, que é nulo, então ele vai basicamente isolar o primeiro item da nossa lista, fazendo ele apontar para nulo. Então ele vai ficar isolado dessa lista, beleza? A gente vai pegar o previous, que é nulo, e vai apontar para current agora. Então vai os dois apontar para o mesmo item da nossa lista e vai fazer com que current agora, que está apontando para a primeira posição, receba next. Então ele vai lá para a nova lista, né? Agora basicamente a gente tem duas listas ligadas na nossa mão, tá? Então agora o current aponta para o segundo item. Então ele vai sempre fazer isso. Ele vai pegar a primeira posição, separar e fazer depois ele apontar para o outro item que já foi separado da lista, tá? Vocês vão entender já já. Então ele vai perguntar, current é diferente de nulo? É, ele é diferente de nulo, ele está apontando para BBB agora. Então a gente vai fazer com que next, que no caso está apontando para o segundo item, que é BBB, ele vai receber current.next, então ele vai apontar para C agora, tá? Então, ele apontando para C, a gente vai fazer com que current.next, que é o C, ele aponte para previous, que no caso é o A. Então, ao invés de B apontar para C, ele vai apontar para A, tá? Então ele vai fazer basicamente fazer ele ao contrário, tá? Então ele vai estar conseguindo já inverter essa lista. Agora o previous, que está apontando para A, ele vai apontar para current, então vai os dois apontar para B, e o current vai apontar para next, então ele vai apontar para agora para C. Então ele vai fazendo isso infinitamente até ele chegar a nulo, tá? Então ele vai perguntar de novo, current é igual a nulo? Não, não é igual a nulo. Então ele vai fazer com que next, que agora está apontando para C, aponte para current.next, que é nulo. Então ele vai chegar a nulo, beleza? Então agora que ele está apontando para nulo, o current.next vai receber previous, que no caso é B, tá? Então agora ele já conseguiu inverter essa lista, só que o current tem que ficar nulo agora, né? E como ele vai ficar nulo para sair desse for? Ele vai fazer com que previous aponte para current, então ele vai apontar para o último item, e agora current aponta para next, e next é nulo, tá? Então agora ele consegue sair desse for. Current nulo é diferente de nulo? False, né? Então ele vai fazer com que ll.head, que é o começo da nossa lista, aponte para previous, que agora o previous, que é C, vai apontar para B, e o B vai apontar para A, e a gente conseguiu inverter essa lista, beleza? E vai dar um return aqui no nosso código. Então vamos resolver no próximo vídeo aqui juntos e ver qual é a performance dele aqui jogando no código no LeetCode, beleza? Vejo vocês lá.